São 7h20, especialista da área de saúde, professor universitário, o médico ortopedista Henrique César, que é nosso comentarista da área de saúde aqui no Jornal Alerta Geral, nos dar o prazer de nos visitar hoje nos estúdios do Jornal Alerta Geral, que é gerado pela Rádio FM 104.3 e transmitido para outras 26 emissoras no interior do Ceará. E também estamos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Doutor Henrique César, seja bem-vindo aqui ao vivo aos estúdios do Jornal Alerta Geral e quero questioná-lo sobre esses números trazidos pelo Vanderlei Moisés, mostrando a relação de investimento dos municípios de acordo com o número de habitantes na área de saúde. Investir mais significa melhor qualidade do atendimento da saúde? Doutor Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Assim. Agora melhorou. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, Beto Almeida, Lucinha. A saúde não é segredo que ela é subfinanciada no Brasil. Para você ter uma ideia, em países que têm um sistema universal, o dito universal como o nosso, cerca de 15, 20% do PIB é investido. Aqui no Brasil existe um bom investimento em saúde, mas mais da metade dele é do setor privado, do setor suplementar. Então a saúde efetivamente é subfinanciada. Entretanto, ter mais dinheiro não justifica gastar mal. O que acontece efetivamente na maioria do setor público brasileiro é um mau investimento em saúde. Não há planejamento nem políticas de saúde efetivas para priorizar a população de uma maneira geral. Jornalista Beto Almeida. Doutor Henrique César, a gente acompanha esses números, para quem faz uma leitura assim rápida, dá a impressão de que estamos bem. Agora, o senhor coloca uma coisa seguinte, lembrando que Fortaleza é a 4ª capital do Nordeste em investimento per capita em saúde, ou seja, por pessoa. Agora, quando o senhor fala o seguinte, que nós investimos mal, isso quer dizer o seguinte, que ainda assim, os poucos recursos que nós temos poderiam ter um melhor resultado no serviço de saúde, se eles de fato fossem aplicados de maneira correta? Não tenho dúvida, Beto. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no estado do Ceará, praticamente um hospital é de referência em trauma ortopédico, por exemplo. Que é o JF. Esse hospital é drenado todos os grandes traumas do estado do Ceará. Então, quando você fala de gasto público em Fortaleza, é um gasto do estado todo. Quando você coloca somente o recurso de Fortaleza para privar ou para prover essa saúde, vai ser um recurso obviamente insuficiente. Ou seja, não há planejamento efetivo de saúde para a assistência à população. Você simplesmente, o indivíduo tem um determinado trauma, ele não é, como o Luzenor bem colocou sobre os consórcios de saúde, ele não é atendido na região onde isso acontece. Uma coisa, viu, Luzenor, que eu queria até também ouvir a opinião do doutor Henrique, é o seguinte. Por exemplo, a gente observa, e a gente já falou disso aqui, inclusive, os gastos que muitas prefeituras têm hoje para terceirizar a gestão das UPAs, das unidades de pronto atendimento. Eu fico me perguntando, é necessário tanto dinheiro que você vê hoje sendo carreado, levado para administrar, para fazer a gestão dessas unidades de pronto atendimento? Será que isso também não é um tipo de negócio, de investimento que também pode ser questionado, deve ser questionado? Ou numa linguagem mais curta, Beto Almeida, desperdício de dinheiro público, seria essa a análise mais precisa nessa sua avaliação? Luzenor e Beto, eu acho que diversos problemas existem quando isso acontece. Isso não acontece somente nas UPAs, nós temos inclusive os hospitais regionais também gerenciados por empresas à parte do serviço público. Inclusive as situações para fiscalização disso daí. Como é a forma de nomeação das direções dessa empresa? Quanto ganha? As situações de regularidade e regularização perante ao serviço público. Isso certamente é um ralo de despesa
pública que precisa ser melhor avaliado. E repito, longe de um planejamento adequado de saúde. E uma empresa, ela quer faturar mais. Você tem, por exemplo, quando se fala em determinadas rubricas de atendimento aqui de saúde, como o câncer, por exemplo, a maior servidor, o maior prestador de serviço nessa seara no estado do Ceará é uma empresa privada. Você acha que ela não quer faturar mais? Ela quer faturar mais. Isso é planejamento de saúde? No meu entender, não. E isso certamente é um desafio de gestão que precisa ser abraçado com mais intensidade para se administrar melhor esse recurso. Quero entrar especificamente na sua área, que é da ortopedia. E quando você faz referência ao IJF, que é o maior hospital de emergência, que atende os casos de trauma, principalmente de acidentes de carro, de trânsito, nós temos hoje, doutor Henrique César, um grande número de pessoas vítimas diariamente no estado do Ceará, no interior e na Grande Fortaleza, de acidentes de trânsito, especialmente de motos. Hoje, o IJF continua recebendo toda essa demanda, tem estrutura para receber um quantitativo tão elevado de vítimas de acidentes de trânsito? A resposta pragmática, Luzenor, para essa pergunta é não. Não existe estrutura no estado do Ceará hoje para atender o trauma ortopédico. É carente de leitos, é carente de profissionais, é carente de insumos para atender essa matéria. Mesmo com a realização da ampliação do IJF, o IJF2, essa carência continuará. Não só para o interior do estado, mas também para a região de Fortaleza. E, pasme, do ponto de vista de política de saúde, os hospitais satélites, os frotinhas, tem nas suas enfermarias, como o Frotinha de Parangaba, por exemplo, nas suas enfermarias o indivíduo que opera esse trauma, quando ele interna, e ele é operado de maneira eletiva, não na urgência. Todos esses indivíduos são contratados através de cooperativa. Nenhum deles, no Frotinha de Parangaba, é contratado através de concurso público. Isso, obviamente, além de gerar um custo maior para o sistema, você não tem vínculo nenhum desse profissional com o hospital, com essa linha de cuidado traumatológico. Obviamente vai gerar problema e muito provavelmente situações complicadoras na situação E nessa futura. expectativa de novos problemas e maior crescimento na quantidade de pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito, qual é a alternativa que nós temos? Por exemplo, você é professor da Universidade Federal do Ceará, está dentro da universidade. O que a universidade poderia oferecer nessa área da saúde, nessa área principalmente da ortopedia? A universidade, quando você pensa provavelmente num local ou numa situação de poucos recursos, a universidade, quando se fala em medicina, é sempre um fator para tentar resolver essa situação, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista profissional. No nosso serviço lá na ortopedia, nós somos em 15 ortopedistas com capacidade técnica para essa resolução. O que nos falta? Obviamente, um insumo. Uma política de gestão mais voltada para que a universidade fosse capaz de fazer esse tipo de atendimento à população, certamente levaria atendimento de qualidade à população, bem como uma resolução mais efetiva dos problemas traumatológicos. Doutor Henrique, uma pergunta que eu quero fazer aqui para o senhor é o seguinte: os hospitais regionais, que estão localizados aqui na Zona Norte, no Cariri, ali no Sertão Central de Xeramobim, esses hospitais, eles também não estão preparados para fazer esse atendimento de traumas, por exemplo, porque um dos objetivos era exatamente promover essa descentralização e, de certo modo, tirar um pouco a pressão que existia, ou pelo menos eu imagino que existia, sobre o IJF. Beto, não há serviço de traumatologia e ortopedia efetivo em nenhum dos hospitais regionais. É uma briga, inclusive, da Sociedade Brasileira de Ortopedia na Regional Ceará, exatamente criar esse serviço, não só para desafogar o IJF do ponto de vista de trauma, mas resolução ortopédica. Imagine você, que eu estou vendo aqui que seu joelho está inchado, necessitando realizar um pequeno procedimento cirúrgico ortopédico, você não tem onde atender. O indivíduo com dor nas costas hoje, ele vai ter que ser atendido pela linha do sistema aqui em Fortaleza, porque não tem onde ser atendido pelo sistema público. O senhor está me dizendo que se alguém... tanto dificuldades em Fortaleza quanto no interior? E no interior, exatamente, esse é o ponto. Eu quero saber o seguinte... Beto Almeida, você vai já saber fazer a pergunta, porque são 7 horas e 29 minutos. A gente volta em 1 minuto nesse bate-papo com o doutor Henrique César e também com o jornalista Beto Almeida. E vamos também envolver o doutor Henrique aqui no bate-papo político, Beto.